Abra comigo Efésios capítulo 4. Para vocês que estudaram comigo no terceiro ano, vai entender, ou a sua Bíblia vai abrir automaticamente neste lugar. Como eu tenho sentido falta de você. Eu não achei que ia sentir tanta falta, mas... Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Na minha versão está escrito doutores, mas a palavra certa aqui é mestre. Então nós entendemos, já aprendemos que um dos dons ministeriais é mestre. Aquele que ensina a palavra. Aquele que compartilha a revelação da palavra. Faz parte dos cinco ministérios do governo da igreja. Para ser mestre, você tem que ser chamado por Jesus e colocado na igreja por Deus. Se você não foi chamado por Jesus, você não é mestre. E se você não sabe que é ou não é, deixe-me te esclarecer já, não é. Ele revela os dons, ele chama os ministros, ele coloca as pessoas nos ministérios. Então nós temos algumas pessoas nessa aula, nessa sala hoje à noite, que estão sendo treinados como mestres. Deus te chamou para ser mestre na igreja. O Adilson, irmão Adilson, chamamos ele de pastor, mas ele não é pastor, nunca foi ordenado pastor. Mas é verdade. Adilson foi ordenado mestre na Igreja Verbo da Vida. Porque ele não tem chamada de pastor. Agora, você vai chamar ele de pastor? Pode. Fique à vontade, não tem problema. Não quero tirar nada da posição dele. Mas eu quero que vocês saibam que o pastor, entre aspas, pastor Gilson não é pastor. É mestre. E ele, como mestre, está aqui assistindo às aulas e vai, no fim destas aulas, ele vai ensinar também, porque Deus está dando revelação já para ele, ele tem uma experiência, ele está sendo desenvolvido e ele é mestre. E tem outras pessoas que Deus chamou você para ser mestre na igreja e você já sabe quem é. E o resto, Thomas? Nós não podemos ensinar. Romanos, capítulo 12. Começando em versículo 4. Acharam? Romanos 12, 4 em diante. Assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Versículo 6. Temos diferentes dons. Em Efésios 4:11 nós falamos sobre os ministérios. Aqui estamos falando em dons, charis, no grego, dons. Temos diferentes dons, segundo a graça que nos é dada. Se é profecia, aqui é o dom de profecia, não o profeta. Não a profecia do profeta. Essa aqui é um dom de profecia. Se é profecia, seja ele ou ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então aqui em Romanos 12, versículo 6 ou 7, entendemos que existe um dom, não um ministério de mestre, mas um dom dado por Deus de ensino. Então todos vocês não têm que ser mestres para ensinar na escola bíblica.
tem dons dados por Deus, e um destes dons é ensinar a palavra. Imagino que a maioria de vocês vão se encaixar nesta área e não no dom ministerial de mestre. Vocês têm, pela graça do Senhor, têm no seu interior uma capacidade divina para ensinar. Foi Ele que colocou este dom em você. Essa graça Ele concedeu, Ele te deu. E nós vamos desenvolver este dom. Eu não vou estar lidando com mestres aqui na aula. Alguns de vocês são mestres, chamados por Jesus, colocados por Deus na igreja, no corpo de Cristo, mas o mestre também opera neste mesmo dom, o dom de ensinar. Então, é esta área que queremos aperfeiçoar. Nós não estamos querendo ou tentando colocar você nos ministérios. Estamos tentando aperfeiçoar a graça, o dom que Deus colocou na sua pessoa para ensinar a palavra de Deus. Ok? Agora, o melhor e maior exemplo que temos é o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos começar hoje à noite. Depois vamos entrar em áreas mais técnicas, mas hoje à noite vamos começar com Jesus. Em João capítulo 3, o homem chamado Nicodemos, ou Nicodemo. Qual é? É Nicodemos, né? Ele chega, João capítulo 3, versículo 1, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, sabemos que tu és mestre. Vez após vez na palavra, Jesus Cristo é reconhecido como aquele que ensina. Aquele que tem um dom de ensinar. O ministério dele, embora ele pregar muitas vezes, a maioria do ministério de Jesus foi ensino. Ensinar, ensinando e capacitando os discípulos. Ele dedicou-se, 3 anos e pouco, ele dedicou-se a este ensinamento, ensinando os discípulos como fazerem o que a igreja teria que fazer depois da morte dele. Então vamos analisar algumas coisas, vamos entender algumas coisas desta pessoa de Jesus Cristo, o nosso grande mestre. As características da vida dele, nós devemos procurar ter em nossas vidas também. Ok? As características do mestre Jesus, nós procuramos desenvolver em nossas vidas também. Agora, a sua apostila, gente, eu peço desculpa, mas a máquina de Xerox, falta papel. Vão comprar, imagino, amanhã. Não sabia que não tinha papel aqui, mas a sua apostila está lá em cima para ser copiada. Por enquanto, anote aí. A primeira característica, a primeira qualidade que na vida de Jesus Cristo tinha autoridade. Ele tinha autoridade, não somente a autoridade divina, não somente uma autoridade, e as pessoas falam, mas ele era Deus, por isso ele tinha autoridade. Não estou falando na autoridade que ele tinha como filho de Deus, estou falando na qualidade de autoridade, a autoridade que ele tinha como mestre. Vez após vez, está escrito na palavra, e o povo maravilhavam por causa da sua palavra. Eles ficaram maravilhados. Ele tinha autoridade, ele andava com autoridade. Agora, essa autoridade vem porque ele tinha uma vida reta e dentro dos mais altos padrões éticos
e morais. E aqui a gente começa. Se você, professor, você que está ensinando, tem duas vidas, você não vai alcançar nada para o reino. Agora tem essas caixas, caixa 2. Não pode ter no Espírito também. Você tem que ter uma vida reta lá fora para ter autoridade aqui dentro. Você tem que ter princípios lá fora para ter autoridade aqui dentro. E o fato é que a gente não ganha autoridade e o respeito da aula somente aqui dentro destas 4 paredes. Você tem que viver corretamente lá fora também. Tem que ter um homem reto, correto, um homem justo, uma mulher santa também lá fora. Então a autoridade de Jesus Cristo começou aqui. A nossa autoridade na aula também vai começar ou vamos ter da mesma maneira. Nós ganhamos uma vida, uma autoridade quando levamos uma vida digna e dentro dos padrões bíblicos. Em analisar os professores, de vez em quando a gente faz uma avaliação. As pessoas que nós colocamos na aula para ensinar que têm problemas, não estou falando em problemas pequenos e passageiros. As pessoas que têm problemas em ensinar, o Espírito Santo mostra para a gente que essa pessoa tem um dom de ensinar, mas a pessoa fica na frente da aula e não consegue ensinar. 99% das vezes é porque tem pecado lá fora nas suas vidas. O Espírito Santo não vai fluir num vaso sujo. Pode escrever essa grande revelação. O Espírito Santo não vai fluir num vaso sujo. Agora, ele limpa vasos sujos para depois fluir neles. Mas se você tem constantemente um vaso, ou você é um vaso sujo, o Espírito Santo não vai poder fluir na sua vida e você não terá a autoridade. Segunda característica, Jesus Cristo era cheio da força de criatividade. Eu admiro os ensinos de Jesus Cristo. Como ele passa com fome, Marcos 11, ele passa essa figueira e ele amaldiçoa a figueira, nós conhecemos a história. E depois passam e Pedro nota que a figueira secou. E Jesus Cristo pega essa figueira seca para ensinar uma grande coisa para os discípulos. Ele está andando no campo e ele olha para os pássaros e ele começa a pregar. Ele olha para as flores. Ele pega pedras. Ele pega um peixe. Ele fala da lei. Mas ele sempre está mudando, não mudando o assunto, mas mudando a maneira em que ele apresenta as mesmas verdades. Criatividade. O povo seguia Jesus não somente pelos milagres, mas pela criatividade dele. Criatividade no fato que ele criou até braços e pés e curou. Mas criatividade também na maneira em que ele se apresenta. Nós falamos muito em novas revelações. Mas o pregador, Eclesiastes, está escrito: não há nada novo debaixo do sol. Então, essa nova revelação que recebemos, na verdade, não é nova.
Não, mas é novo para mim, sim, mas não é nova, não é coisa nova. É simplesmente o Espírito Santo pegou uma verdade que já existia, mudou a embalagem, mudou o pacote, mudou a fitinha, mudou a maneira de apresentar e deu como uma nova revelação para nós. Mas é simplesmente a criatividade de Deus se manifestando em maneiras diferentes. O problema é que nós somos criaturas de hábito, falando nós professores. E nós que pegamos aulas na escola bíblica, na escola de treinamento do Verbo da Vida, nós temos que ensinar a mesma matéria vez após vez, após vez, após vez, porque sempre tem alunos novos. Você tem ensinado quantas vezes o tabernáculo? 4. Pedras fundamentais. O nome de Jesus é o curso básico daqui. E algumas pessoas viram craques no assunto nome de Jesus. E ensinam. Agora, se nós não tomamos cuidado, nós vamos simplesmente entregar com restos de comida em vez de comida fresca e nova. Então, eu tenho que desenvolver essa qualidade do meu ministério também de ensinar. Eu tenho que ter uma criatividade. Eu tenho que mudar a maneira em que eu falo. Eu tenho que mudar as ilustrações. Eu tenho que buscar a novidade do Espírito Santo, sendo criativo também no meu ensino. Agora é fácil, relativamente fácil, para nós que temos uma experiência em falar em público. É relativamente fácil pegar uma apostila e criar uma aula em cima. Mas essa aula será morta, sem vida. A gente ministrava morte em vez de vida ao fazer isso. Então eu preciso de uma criatividade. Como? É fácil. A gente olha para o Espírito Santo e fala: Espírito Santo, me ajude. Foi Ele que criou o mundo, gente. Deus falou em Gênesis capítulo 1. Deus olhou para nada e falou: estou cansado de ver nada. Então eu quero criar algo de nada. E Ele lança a palavra, João 1, que é Jesus. Brando em cima das trevas. E o Espírito Santo, com a sua criatividade, começa a formar pela palavra de Deus. É exatamente isso que nós queremos fazer na aula, gente. E haverá dias em que você vai chegar na aula e vai chegar aqui na frente e vai dizer para si mesmo: oh, meu Deus, o que eu vou falar? Senhor? E você vai ter na sua mão uma apostila, e naquele momento você vai ter que decidir: eu vou dar uma aula seca em cima da matéria que Thomas colocou na minha mão, ou Georgiana colocou na minha mão, ou eu vou deixar o Espírito Santo ser criativo em mim também. Criatividade. Jesus, era cheio dessa força e criatividade. Número 3. Jesus Cristo conhecia e compreendia pessoas. Aqui coloca, ao lado deste ponto, coloque umas estrelazinhas, setinhas em vermelho, sublinhe, marca essa palavra. O ministério é para pessoas. Nós estávamos em João, voltamos para o João, o Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16. É um trecho tão conhecido, mas nós não entendemos muitas vezes o que está escrito aqui. Pessoas. João 3,16, porque Deus amou o mundo. O mundo que está escrito aqui não é o mundo físico.
Deus não amou a terra. Deus não mandou Jesus para morrer por causa da terra. Mas o mundo aqui significa pessoas. O povo da terra. As pessoas que habitam na terra são o mundo. Então, Deus, porque Deus amou pessoas de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que pessoas que nele creem, pessoas, Jesus compreendia, conhecia as pessoas. Gente, a grande dificuldade do professor da aula, achamos aqui, uma das grandes dificuldades. Porque se nós não tomarmos muito cuidado, nós acabamos ensinando aulas e turmas. Aulas e turmas. Nós enfrentamos aulas, nós enfrentamos turmas, mas Jesus Cristo enfrentou pessoas. Jesus Cristo conhecia pessoas. Ele entendia que a sua missão era atingir pessoas. No meio da multidão, ele para, Marcos 5, porque uma pessoa tocou na roupa dele. No meio da multidão, ele para, porque uma pessoa clama, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Individualmente. Agora, aqui nós achamos, gente, o nosso maior desafio, como professor, na aula. Porque eu tenho que enfrentar, às vezes, centenas de pessoas. E eu tenho que atingir cada uma delas. Essa aula tem que significar algo para Samir, e para Teixeira, e para Valquíria, e para Vilmar, e para todos. Agora, não sou capaz, nem você é capaz de fazer isso no natural. Mas, pela criatividade do Espírito Santo e pela autoridade que o Senhor nos dá, nós podemos alcançar pessoas. Agora, pessoas, cada pessoa tem uma personalidade. Então a gente está lidando com personalidades. E algumas personalidades não são agradáveis. Em cada aula, em cada classe tem uma pessoa, geralmente senta aqui na frente. Hoje à noite não, graças a Deus. Mas geralmente senta aqui na frente. Nada pessoal. Geralmente senta aqui na frente, que faz aquela pergunta boba. Que comenta coisas que não tem nada a ver com a aula. Mas, e a tendência? Ainda, depois de anos na aula, eu tenho problemas com isso. Porque a minha tendência a minha personalidade é o seguinte: cala a boca. Ou não seja tolo. mas nós temos que entender que, às vezes, a maioria das vezes, essas perguntas vêm de um coração sincero, mal direcionado, ignorante, mal educado, às vezes, mas sincero, estúpido às vezes. Mas a gente tem que ver. Jesus Cristo nunca. Uma das coisas que o Espírito Santo está querendo me ensinar ainda. Ele está trabalhando comigo nessa área. Jesus Cristo nunca, até os escribas e fariseus que perturbavam ele, Jesus chamou de raça de víboras. Mas ele nunca falou: o que você falou é estúpido. Você notou? Jesus Cristo compreendia, conhecia pessoas, e ele entendia o que nós temos que entender: que na aula, na igreja, no campo, seja onde for a gente está ensinando, haverá níveis de espiritualidade.
de educação, de formação. E nós temos que entender a pessoa bastante para atingir todos estes níveis. Ok? Autoridade, cheio de criatividade, entendia e compreendia as pessoas. Ele amou as pessoas de verdade. Agora, aqui, deixa-me falar uma coisinha. A turma, sua turma, que está por vir, vai saber logo se você é falso ou não. Eles vão saber se a bronca vem com amor ou vem da carne. O amor conquista. A gente dá bronca com amor, a gente mata com amor. Agora, para nós que temos este dom, esta graça de ensinar, nós temos muito prazer em ensinar. Eu, não somente como mestre, mas aquele que tem o dom de ensinar na minha vida. Eu amo ensinar. Eu vivo para ensinar. Eu fico ansioso durante as férias para voltar para a aula. Eu fico estudando. Eu fico procurando revelações para depois dar. Agora, a dificuldade aqui, a cilada que o inimigo arma aqui para nós é que se nós não tomarmos cuidado, nós simplesmente ensinaremos para obter ou para ter um prazer nosso e esqueceremos que nós estamos falando e lidando com pessoas. Porque a aula pode ser péssima para você. Pode ser que você não entende nada que a gente fala. Pode ser que você não entende as piadas nem as ilustrações. Mas depois de uma aula qualquer, geralmente eu fico muito satisfeito, pessoalmente. Eu me sinto muito prazer apenas em ensinar. Então nós temos que entender que as pessoas estão no meio. Número 4. A quarta característica de Jesus. Ele era mestre no processo de comunicação. Como este Jesus sabia como comunicar-se. Ele falou com médicos, ele falou com pescadores, ele falou com fazendeiros, ele falou com reis, ele falou com todos. Vocês que querem realmente prosseguir neste dom de ensinar, estude as maneiras em que Jesus Cristo abriu assuntos. Ele chegou às vezes e ele começou a falar com pessoas que ninguém jamais falava. Essa mulher samaritana, João capítulo 4. Ele está sentado lá, a mulher chegou meio-dia, sol quente, porque ela era prostituta. Ela sabia ou achava que Jesus Cristo nunca ia falar com ela. Jesus não tinha nada em comum com essa mulher. Jesus, filho de Deus, Jesus, rabi, Jesus, mestre, Jesus, aquele que tinha uma fama. E vem essa Maria, ninguém, prostituta. E Jesus abre uma conversação com ela. E abre de uma maneira, se você analisar, meio estúpida até. A mulher está pegando água e Jesus Cristo fala: você está pegando água aí? Claro que estou. Estou aqui com um pote, a água está na minha frente. Ele fala: você pode me dar um pouquinho? E de lá, com algo que ela tem na mão, Jesus, em poucas frases, está falando em salvação.
Agora coloca você mesmo nessa situação de Jesus. Na praça pública, sentado, e vem uma prostituta na sua direção, o Espírito Santo fala, você tem que ensinar ela e levar ela a Jesus Cristo. A maioria de nós não teria nada a falar. Mas Jesus Cristo sabia como comunicar. Ele senta perto de um chiqueiro, cheiroso, cheio de porcos, e ele fala para os discípulos, está sentindo aquele cheiro aí? Pedro, a maneira em que você pregou, João, a maneira em que você ministrou, é igual lançar pérolas no meio dessa coisa. Você está entendendo a ligação aqui? Comunicação. Ele pegava o que estava perto para abrir verdades, grandes verdades. Ele então tinha autoridade, cheio de força, criatividade, conhecia e compreendia as pessoas. Mestre da comunicação, número 5, ele era realista. Jesus Cristo era realista. Tudo que ele ensinava era pertinente à vida. Tudo que Jesus Cristo ensinava, ele ligou com a vida atual. Jesus nunca fala sobre a teologia de prosperidade. Você notou? Ele não ensina conceitos e teorias abstratos aí. Ele fala em algo, ele foi realista, ele falou em algo pertinente à vida. Algo que mudava a vida, que transformava a vida. Agora nós, aqui na escola bíblica, nós vamos lidar em princípios altos e divinos. O ensinamento de cura divina, por exemplo, é algo profundo que a igreja necessita. Tem gente enferma, tem pessoas doentes em nosso meio. E nós temos que transmitir cura divina e o conceito de cura divina para o nosso povo, para as pessoas que estão nos ouvindo. Mas eu não posso transmitir uma teoria ou um princípio somente. Eu tenho que transmitir cura divina como algo pessoal e real para os ouvintes. Eu não posso transmitir somente, não devo transmitir Jesus como Salvador. Eu tenho que introduzir Jesus como Salvador na vida dessas pessoas. Não somente dando teorias. E aqui nós temos ficado por muito tempo em muitas aulas. Tem muita gente por ali que tem diploma, certificado da Escola Verbo da Vida, que conhecem todas as teorias, mas não tem nada prática nas suas vidas. E não pode. É para hoje. A palavra que ensinamos é para hoje. É para agora. Muda a sua vida agora. Transforma a sua vida agora. Quando você ensina a cura divina, nas aulas da Escola Bíblica Verbo da Vida, você deve orar pelos enfermos e curar enfermos na sua aula. É uma exigência curar pessoas na sua aula. Agora, se você não conseguir curar ninguém na sua aula, me fale. E a gente te treina mais ou te tira na aula. Porque cura divina não é verdade, não é revelação para a sua vida ainda. Não estou dizendo que você tem que curar todos porque você não é Jesus. Mas de vez em quando, pelo menos, você deve orar e curar algumas coisas. Amém? Quando nós ensinamos prosperidade,
A sua turma, a sua aula, as pessoas da sua aula devem prosperar. Se não prosperam, você falhou como professor daquele assunto. Se o povo não consegue praticar o que você ensinou, nós falhamos como professor. Temos que voltar, avaliar mais o nosso ministério, deixar o Espírito Santo nos dar uma nova criatividade, uma nova força, deixar o Espírito Santo nos capacitar um pouquinho mais. Nós devemos, como Jesus, devemos ser realistas também. Número 6. Ele incentivava os discípulos a praticar o que aprendiam. Número 6. Não tem lugar no quadro para escrever, mas escreva aí. Incentivava os discípulos a praticarem o que aprenderam. As aulas, nossas aulas, têm que ser aulas práticas. Agora, é difícil quando você tem uma turma grande, é difícil fazer isso. Mas porque nós temos a criatividade do Espírito Santo também, nós vamos poder deixar a aula praticar. Nós temos que praticar. Jesus incentivava os discípulos a praticar o que aprendiam. Ele sabia que só se aprende com prática. Agora, note também nos seus estudos quantas vezes o Senhor usa as palavras veja, ou ouça, ou venha, ou faça. São ordens. Requer algo dos ouvintes. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, daqui para frente. Mas Jesus Cristo, quando ele treinou os 70, ele ficou com os 12 e os discípulos mais treinados, mas os 70 que ele tinha, ele ensinou sobre o reino de Deus. Ele deu a teoria do reino de Deus. Ele deu a ilustração do reino de Deus. Ele deu as parábolas do reino de Deus. E depois ele pega estas 70 pessoas, divide em equipes de 2 pessoas cada equipe, e ele fala, agora você vá, anuncie o reino. Esta é a maneira que você vai fazer. Você vai chegar na cidade, se eles te saúdam, você vai saudar com a paz, com a minha paz. Se não saudar, se não te receber, então não entre na cidade. Se você entrar e pregar o reino, se eles não aceitarem, ao sair, sacudir o pó do seu pé, amaldiçoa aquela cidade e vai embora. E depois ele liberou. E equipes de 2 pessoas saíram em várias direções e começaram a pregar. Depois voltaram para Jesus, Lucas capítulo 10, para dizer, Senhor, nós expulsamos demônios em seu nome. A turma praticando o que Jesus ensinou. É assim que nós devemos, como bons professores também, nós devemos fazer. Nós devemos fazer. Todas estas coisas nós temos que desenvolver também em nossos ministérios, em nossas vidas. Exatamente as mesmas características de Jesus Cristo que ele tinha, eu tenho que ter. Eu tenho que alinhar a minha vida com a vida dele. Procurar ser como ele foi na área de ensino. Deixando o Espírito Santo trabalhar em mim. Agora, anote uma frase. Ensinar não é uma ciência. Pedagogia é ciência. Por isso, nós não estamos fazendo aula nenhuma de pedagogia. Embora está na lista, lá fora.
Pedagogia é ciência. Ensinar não é uma ciência, é uma arte. Ensinar é uma arte. Agora, para entender a diferença, ou para entender essa frase, vamos entender a diferença. Ciência implica um processo. Isso aqui estou lendo de uma definição. Ciência implica um processo cujo aprendizado gira em torno de leis, teoremas ou teorias, hipóteses, matemática, princípios. Ciência, ou na ciência, algumas verdades são imutáveis. Na matemática, por exemplo, 2 mais 2 é? Ninguém sabe? Mais ou menos 4. 2 mais 2 é 5? É 4. E 2 mais 2 nunca vai ser 5 na matemática. 3 mais 3 é? Vocês não estudaram matemática? 4 mais 4 é? Agora algumas pessoas acordaram. 5 mais 5 é? O quê? Dantas fala 11. Ele é contador da Receita Federal. Mas a ciência... Você perguntar para o Dantas, ele pergunta qual o resultado que você quer. Pois é. Então, deixe-me modificar o que eu falei. Na maioria dos lugares aqui no Brasil, menos a Receita Federal, as verdades são imutáveis. Mas arte é um processo de constante criatividade. A arte é incrível. Tem pessoas que acham que este ventilador que está girando aí, de um lado para o outro, tem pessoas que acham neste ventilador arte. E tem outros idiotas que compram essa arte. Aqueles quadros de nada. Mas a arte muda, oh, Jesus me ajude. A arte é um processo de constante criatividade. Não importa quanto a pessoa já aprendeu sobre a determinada área, sempre pode melhorar o seu conhecimento. Tem pessoas, não daqui, claro, graças a Deus, não daqui, mas pessoas, não aqui no Brasil, que me procuram. Não, então, sabe que eu já formei 2 anos na escola bíblica e eu gostaria de ensinar para você. E geralmente eu falo com essas pessoas, é muito simples. Para ensinar na escola Verbo da Vida, tem que cursar os primeiros 2 anos. Tem que formar conosco. Oh, não, eu tenho bacharel em teologia. E daí? Mas não querem voltar a aprender. Pessoas que saiam da aula e não querem voltar. Falei com um irmão hoje que quer progredir. Ele quer entrar no 3º ano, quer entrar no 4º ano, quer entrar no 5º ano, mas não terminou ainda o 1º ano. E algumas pessoas dessa escola e da escola em Guarulhos, quando nós abrimos o 3º ano e nós não colocamos todo mundo no 3º ano, há algumas pessoas que ficaram chateadas e magoadas comigo pessoalmente, porque eu não coloquei essas pessoas para estudar nos cursos mais avançados. Eu falei individualmente com cada pessoa, falei com algumas pessoas o seguinte: não, irmão, faça o seguinte, para você cursar o 3º ano, volte para o 1º ano. E cursa os primeiros 2 anos novamente, para você ter uma base mesmo. Depois volta a falar comigo.
Não. Aquela pessoa está encarando o ministério como ciência e não como arte. E o fato é que eu tenho 20 e poucos anos no ministério, o tempo integral. Eu tirei bacharel, mestrado, doutorado e ainda estou estudando. Eu fico com inveja, se a gente pode ter inveja e ficar crente ainda, do Arles e Rubens, que daqui a algumas semanas vão para os Estados Unidos para lá estudar mais. Vão para um curso lá. Vão estar numa conferência. A gente chega nesses lugares, eu não coloco no meu crachá o Thomas Dawson, o aperfeiçoado. Eu não quero que eles saibam que sou pastor. Eu quero entrar e sentar aos pés destes homens de Deus para receber uma novidade para mim. Eu quero saber mais. Eu quero criar, eu quero deixar o Espírito Santo desenvolver essa arte em mim. A arte permite mudanças. Ciência não. A arte deixa a gente mudar, ser transformado. A arte em si muda. Lá nos anos 60, quando todo revelações, ou velhas revelações de uma nova maneira. Novas revelações. E transmitir novidades para o nosso povo. Eu, numa conferência nos Estados Unidos, num seminário que estava ensinando, eu estava falando sobre anos de experiência. Eu estava numa igreja ensinando sobre educação cristã. E perguntei, eu queria saber qual era o professor da escola dominical com mais experiência na turma. E uma irmãzinha, irmã levantou a mão lá atrás e falou: pastor, sou eu. Eu tenho 15 anos de experiência na escola dominical. Eu olhei para o pastor e o pastor fez aquela careta, né? Então depois eu procurei ele. E ele falou para mim uma coisa que gravou no meu espírito. Ele falou para mim: Thomas, aquela mulher não tem 15 anos de experiência. Ela tem 1 ano de experiência 15 vezes. O que ela ensinava 15 anos atrás, mesma coisa. Você pode pegar a gravação da primeira aula dela e 15 anos depois grava outra aula e você ouvirá a mesma coisa. As mesmas ilustrações, mesma revelação que era nova 15 anos atrás. Mas não tem novidade nenhuma agora. Ela não progrediu. Ela não entendeu que ensinar é uma arte que ela tem que desenvolver. Ela tem que deixar a criatividade do Espírito Santo fluir nela. Ela tem que, pelo menos, achar ilustrações de 1996. Ninguém. Eu fui criado numa igreja pentecostal. E Pentecoste, nos anos 40, nos anos 50, especialmente nos Estados Unidos, Pentecoste era o fervor espiritual. Houve milagres, grandes moveres do Espírito Santo. O Oral Roberts tinha uma tenda que cabia 10.000 cadeiras. Tenda. A. Allen e outros americanos, cheios do poder do Espírito Santo, fizeram milagres. Mas eu cansei, como filho do pastor dessa igreja pentecostal, eu me cansei em ouvir pessoas falarem sobre:
Eu lembro que em 96, ou em 60, ou 65, naquele grande mover do Espírito Santo, e agora, 96? Ou 10 anos atrás, 20 anos atrás, o Senhor me tocou tremendamente. E ontem? Vamos progredir, gente. Vamos andar. Vamos para frente. Vamos receber uma novidade para nós hoje. Vamos procurar o fluir do Espírito Santo de hoje. Eu não quero comer restos pelo resto da minha vida. É bom, os restos são bons. Hoje, depois da aula, é bem capaz que eu vou me pendurar na porta da geladeira e vou olhar com amor, com carinho, lá dentro para achar alguma comida que restou. Mas eu não quero restos para sempre. De vez em quando é bom ter um pedaço de carne que não morreu uma semana atrás. Vocês estão entendendo? Arte. Nós temos que deixar o nosso ensino, o nosso ensinar, ser arte. Temos que constantemente tentar melhorar o nosso ministério. Progredir. E eu tenho que estar diferente amanhã do que estou hoje. Amanhã a minha atitude deve ser melhor. Amanhã a minha postura deve ser diferente. Amanhã a minha força deve ser diferente. Amanhã a minha bênção deve ser diferente. Amanhã eu devo estar um pouquinho mais na frente neste caminho que se chama vida. Agora eu entendo que às vezes a gente para. As áreas ou as épocas ministeriais na minha vida em que eu parei são as épocas mais frustrantes da minha vida. Eu fiquei mais frustrado. E a mais que a gente fica parado, piora a situação. Melhora somente quando nós tomamos aquele outro passo. Nós somos como água. A água que flui é água fresca. A água para 10 minutos e começa a contaminar. Para 10 dias e é água verde. Para 10 meses e mata aquele que bebe. Para 10 anos então nós temos que fluir. Eu tenho que sempre estar procurando maneiras para me melhorar. Estou falando ministerialmente. Agora, nós vamos fazer isso como? Avaliando nós mesmos. Tem pessoas que estão atualmente ensinando em alguma aula, seja escola dominical. Levante a mão aí. Pastor Vilmar, Arles, algumas. Levante bem para o alto. Vocês estão atualmente na aula, ensinando. Ou vocês já ensinaram uma aula? Levante a mão aí. Já ensinou numa aula pública. Nós temos que parar de vez em quando para nos avaliar. Quando foi a última vez que você procurou alguém para dizer: eu quero que você faça uma avaliação? Vem para a minha aula, senta na minha aula. Depois a gente senta a falar. E você depois senta para falar, não procurando ser elogiado. Mas honestamente, ouvir alguém dizer: puxa vida, Samir, nunca vi uma aula tão seca na minha vida. Uou, seca? Como? Não, mas você falou desta palavra dezenas de vezes e não falou nada realmente. Enrolou. Mesmo? Estou fazendo isso? Então a gente volta para o Espírito Santo. Deixa Ele renovar a gente mesmo. Avaliação. E o que vamos fazer nestas semanas que teremos juntos? Aulas de ensino e aulas práticas. Daqui para o fim do assunto, vocês vão estar aqui na frente. Agora, por isso, não desista ainda não.
E daqui para frente, vocês que vão estar trabalhando conosco na Escola Verbo da Vida, haverá avaliação. Nós vamos sentar e vamos falar e vamos melhorar juntos. Vamos prosseguir, ok? Agora é 20 para as 9. Intervalo. Volte às 5 para as 9, está aqui, por favor. Ok?